Boa noite a todos. Hoje é 18 de maio de 2020. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz de Piratuba. Vamos iniciar agora a nossa exposição pública da noite de hoje, convidando todas as pessoas que estão conosco agora, nesse instante, pelas redes sociais, e por todas aquelas que no futuro venham a encontrar este material, que elevem o seu pensamento, fechem os seus olhos, se conectem às veredas espirituais, aonde se encontram os trabalhadores do Cristo, para que possamos abstrair dali todas as energias necessárias para o abastecimento da nossa realidade espiritual, para o alimento do nosso espírito e para que a nossa mente seja acalmada e pacificada, de modo que nós possamos ser chamados cristãos. Que os bons espíritos estejam conosco e que Ele nos oriente e nos guie, de modo a podermos congregar o nosso pensamento e realizar o trabalho que se aproxima. Que assim seja. Para o título de hoje, nós escolhemos o tema A Nova Era. Retiramos o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 9, A Nova Era. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Os livros que nos inspiraram foram esses. Durante toda a nossa evolução, fomos conduzidos por Deus e por seus enviados, de modo que concretizássemos nossa jornada. Deus nunca nos abandonou. Em todos os tempos da história, todas as civilizações tiveram os seus guias enviados por Deus. Do nosso tribalismo inicial, passamos por diversas fases civilizatórias, até a contemporaneidade em que nos encontramos hoje. Muitas vezes encarnamos e desencarnamos, ajudamos a constituir com o nosso corpo e com o nosso espírito diversos povos, vivenciamos diversas culturas em diversos lugares do planeta, ajudamos a construir a civilização, desde o tribalismo até os dias de hoje. Moisés recebe de Deus a missão de revelar aos homens daquela época que ele, Deus, era o Deus único. Isso era uma ideia nova, num tempo de deuses múltiplos, de deuses em formatos de animais. A ideia de um Deus único e imaterial era muito inovadora. Era necessário que aquele povo, escravo há tanto tempo, também entendesse o que era liberdade. Para tanto, 2 gerações foram necessárias até que eles abandonassem o nomadismo do deserto e fincassem raízes em uma nova terra. A jornada do Egito até a Terra Sagrada era uma jornada curta. Poderia ser vencida em poucos dias, mas, devido à necessidade de criar-se uma geração de livres, este povo vagueia pelo deserto, pela península do Sinai, até que conseguisse entender o que era liberdade. Para isso, Deus utiliza 2 gerações inteiras daqueles povos, até que eles pudessem então entrar no que se chamava de Terra Prometida. Como um povo que vivia na Idade do Bronze e ainda construindo uma identidade, os hebreus careciam de desenvolver seu senso moral, razão pela qual Deus institui somente 10 mandamentos, que fossem facilmente lembrados enquanto aqueles homens vivenciavam seus dramas pelo deserto, dando o tom da grande viagem da vida. Era necessário criar leis
que fossem objetivas e simples, que coubessem na compreensão daqueles homens, que ainda deviam desenvolver um senso moral. Todavia, aquele povo não era completamente inculto, pois já eram capazes de entender a ideia do Deus único, superior a todas as outras representações. Estava sendo preparada ali a civilização que educaria todas as outras nações da terra sobre a soberania do Deus Criador de todas as coisas. Aquele povo foi escolhido porque aceitava a noção de um Deus único. Todavia, Deus ainda era para eles uma divindade semimaterial, que recebia sacrifícios de animais e de sementes, e que experimentava seus filhos de modo a lhes transmitir que a adoração pelo Espírito era tão meritória quanto o holocausto do próprio filho de Abraão, interrompido no último instante pelo anjo que lhe assistia. Apesar desse povo já apresentar avanços, ainda era um povo que fazia sacrifícios ao seu Deus. E eles tinham uma dificuldade ainda de aceitar um Deus totalmente imaterial. Esse Deus ainda estava educando esse povo para que não mais fizesse sacrifício humano. A substituição do sacrifício humano pelo sacrifício dos animais, que no futuro também seria interrompida, também seria abandonada. E para que então, a partir dali, os indivíduos adorassem a Deus pelo Espírito. Esse povo recebe Jesus, o modelo e guia que chamava Deus de papai. Esse Jesus veio para reformar o mundo material, tornar os homens irmãos, ensinar a caridade e preparar as criaturas para que habitem o mundo de regeneração construído naturalmente pela lei do progresso. Jesus então vem, nasce nesse povo e começa a educar esse povo para que não se façam templos, não se façam casas materiais para Deus, mas que o verdadeiro templo seja o templo do coração, tendo a natureza como cenário. O Mestre lança as bases de uma nova moral e permite que todos nós trabalhemos na sua construção e implantação, aguardando que cada um aceite o seu convite de amor e renovação, dando seu exemplo máximo de que, apesar da tarefa simples, muita luta será necessária para que se atinja esse desiderato. Todos nós somos convidados a realizar a obra do Cristo. Todos nós somos convidados a nos engajarmos nesse trabalho. A construção e a implantação da nova era também passa por nós, começando pelo nosso espírito, começando pelo nosso templo íntimo e a partir dali colocando todas essas energias no ambiente para que os nossos companheiros de jornada também o realizem em si e no conjunto. Para que as ideias do Cristo atinjam seu ápice e maturidade, muito combate, abalos e discussões deverão ser implementadas entre as criaturas. Somente assim se desenvolverão a tolerância e a caridade necessária que colocarão os povos sob uma nova bandeira. Nós, cada indivíduo, somos, no nosso íntimo, um projeto ainda inacabado. Cada um de nós se encontra em um estágio evolutivo que não é igual em nenhum outro ser, nenhuma outra criatura. Para que consigamos congregar-nos como verdadeiros cristãos e como irmãos, é necessário que aparemos as nossas arestas, é necessário que discutamos os nossos pontos de vista, é necessário que implementemos a nossa convivência. Quanto mais conseguirmos nos aproximar desse ideal, maior será a tolerância e maior será a caridade.
isso vai nos fazer realmente um povo unido. Reunidos os seres, anuncia ao Mestre que uma nova ciência revelaria todas as coisas que ele não pôde dizer, porque nós não estávamos preparados. O Cristo disse que enviaria para nós uma terceira revelação, mandaria para nós um Consolador. Esse Consolador é a doutrina espírita, é a ciência que nos revela a realidade espiritual que o Cristo já enunciava e que nós agora já temos condições de compreender e assimilar. Uma ciência que daria a chave para o futuro e para a porta da felicidade. Os Espíritos nos dizem que Moisés primeiro, Jesus depois e o Espiritismo agora, como a terceira revelação. A doutrina espírita se assenta sobre as leis naturais que sempre se voltam para as coisas grandes e úteis. As ciências humanas se conduzem somente para o bem material, se esquecendo das coisas do espírito, cuja existência insistem em ignorar para desaproveito próprio. As ciências humanas invariavelmente irão se aproximar das ciências espirituais. Os limites da ciência humana encontrarão novos pressupostos aonde está inserido o espírito humano. Quando a ciência humana entender o espírito humano e aceitá-lo, vai se voltar para a revelação da doutrina espírita e vão juntar a doutrina espírita com as ciências humanas. E a partir dali, nós teremos então novas revelações, novas descobertas, e o nosso espírito se renovará em alegria e proveito. Mas, apesar de vivermos nos dias atuais, no sistema moderno, os cristãos ainda sofrem e choram. Mas aqueles cristãos que se entregam à disciplina do Cristo realizam o bem sofrer, enchendo seus dias com a alegria do Mestre. É necessário nos curvarmos aos ventos da mudança que trazem a nova era, de modo a não sermos derrubados pelo nosso próprio orgulho inflexível. As mudanças, elas irão acontecer. O progresso é inexorável. É possível que alguns consigam adiá-lo, à custa de muito sofrimento particular e daqueles que os rodeiam. Mas o progresso sempre se exulta. É necessário que entendamos e aceitemos. Esse progresso vem de modo a nos evoluir, de modo a nos conduzir junto com ele. O Cristo, quando está presente em nossa vida, mesmo que nós tenhamos dificuldades, nós sempre vamos passar por essas dificuldades de forma mais tranquila e mais com paz de espírito, porque o Cristo estará conosco sempre nos auxiliando. A revolução que se aproxima é antes moral do que material. É antes no espírito que na carne. Não é mais necessário que os corpos sangrem no circo das feras, mas é imprescindível que os espíritos se renovem à guisa de evoluir para ascender. Então esta revolução, este martírio, não é mais o martírio do corpo, não é mais o martírio da carne. Não é necessário mais que soframos as penas do corpo. É necessário agora sacrificarmos o nosso espírito, sacrificar o nosso orgulho, a nossa cupidez, sacrificar a nossa ganância, sacrificar as nossas pequenezas, porque é necessário, uma vez que vamos viver sob a bandeira do Cristo, que sejamos irmãos, que tenhamos tolerância e que tenhamos em nós o Espírito do Cristo para abraçar o nosso irmão, aquele que caminha conosco
independente de cultura, independente de raça, independente de credo. Com o auxílio dos bons mentores, os trabalhadores da seara terrestre podem erguer suas vozes de modo a serem ouvidos, mesmo sendo pequenos obreiros, porque por eles falarão os enviados do Cristo, a conclamar que é chegado o tempo de viver na terra, mas tudo observar pela ótica do Espírito imortal. Os pequenos trabalhadores do Cristo receberão do alto as vozes dos bons espíritos, a lhe inspirar de modo a chamar todos os nossos irmãos, a conclamar todos os nossos irmãos, para que vigiemos e que caminhemos para essa mudança que se aproxima. Os bons mentores, trabalhadores do Cristo, irão nos auxiliar, irão nos inspirar. Mesmo nós que somos pequenos trabalhadores, estamos voltados para o farol do Cristo. E os seus trabalhadores, os seus servidores da seara maior, também irão nos ajudar e nos acompanhar. Cada ser tem sua missão e cada um tem o seu trabalho. Não existe trabalhador encarnado na Terra sem aquilo que precisa ser feito na sua vida e no local onde está inserido. Devemos florescer aonde Deus nos plantou. Devemos florescer aonde e com quem estamos. Cada um de nós tem a sua missão a cumprir no trabalho da construção da nova era. Mesmo os pequenos fazem coisas grandiosas, como a formiga e o cupim. Escondidos no seio da terra, elevam suas cidades ao alto ou desmoronam as coisas do homem uma mordida por vez. Mesmo os pequenos insetos têm a sua função. Nós, que somos criaturas superiores, escolhidas para Deus, de modo a podermos compreendê-lo, acessá-lo, entendê-lo, nós temos tarefas maiores. É chegado o momento de nos abandonarmos e começarmos a adotar as realidades espirituais, começarmos a estudar e buscar a realidade do Cristo, de modo a podermos participar como verdadeiros trabalhadores na vinha maior. Iniciamos uma nova batalha nessa longa cruzada de transformação do mundo. Ela ainda não se completou, pois as almas ainda se recusam a acreditar na vida do Espírito, temendo pelo fim dos dias, mesmo sob a orientação do Mestre que falou: eu disse essas coisas para que em mim tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. O nosso Cristo, o nosso Mestre, já veio e já deu o seu exemplo, já deu o seu testemunho e disse que não nos abandonaria. Ele nos faz lembrar constantemente a respeito da realidade espiritual, a respeito da vida do Espírito, a respeito da existência do Espírito. Nós, contudo, diante de tantos testemunhos, buscamos ignorar, buscamos fugir dessa realidade. O Cristo já nos falou. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos e os nossos corações para as suas orientações. E não devemos ter medo, porque o Espírito nunca morre. O corpo perece, o Espírito não. Os muitos mundos, moradas do Pai, o próprio Cristo já enunciou. Devemos acreditar nessas falas. Devemos orientar o nosso espírito para buscar o nosso Mestre. De modo que, estando em Jesus, possamos fazer o nosso trabalho íntimo, sacrificar o nosso espírito egoísta e orgulhoso e começarmos a abraçar o nosso irmão neste mundo de aflições, porque Jesus venceu o mundo e prometeu que nós também o faríamos.
Era disso que gostaríamos de falar hoje. Queremos agradecer a todos aqueles que ouviram essas palavras e estiveram conosco. Queremos agradecer aos bons espíritos, aos trabalhadores espirituais do nosso centro espírita, que já muitas vezes transmitiram para nós que estão conosco e nos orientam constantemente, aguardam pacientemente que chamemos por sua ajuda, para que acalmemos o nosso espírito e nos coloquemos na paz do Cristo. Queremos agradecer por todas as felicitações, por todos os acessos, por todas as curtidas. Queremos agradecer porque podemos fazer este trabalho e falar às criaturas em nome dessa Casa de Luz. E desejamos a todas as criaturas que, quando fizerem as suas orações, lembrem do Cristo, lembrem das suas promessas e procurem elevar-se cada vez mais, aproximando-se dele. Que os bons espíritos estejam conosco e que assim seja.